Olá, amigos, tudo bem? O programa Ronda da Cidade começa agora. Eu sou Oséias Farias e essa é a sua casa do jornalismo. Fiquem conosco. Hoje eu vou trazer informações sobre apreensões em Soretama e deixa eu explicar. Na semana que passou, nós fomos orientados aqui por moradores de Soretama a abordar a crescente violência em relação a embates entre bandidos nesse município de Soretama. Eu falei no programa Ronda da Cidade do rádio, que acontece sempre de segunda a sexta, ao meio-dia, e eu convido vocês a sempre nos acompanhar lá no rádio, pode anotar aí, rádio 106.1, eu sempre estou lá. Eu abordei lá que haveria um contra-ataque das autoridades em segurança. Isso não ficaria impune, como não ficou. Produção, eu tenho algumas imagens aí da polícia, a polícia fazendo operação em Soretama, eu já tenho, eu posso mostrar. A polícia fez operações em Soretama com base nas informações da sociedade. Olha isso aí, ó. O morador, ele ouviu um tiroteio. A história dessas cápsulas é essa. O morador ouviu um tiroteio. Aí, obviamente, ficou muito preocupado. Isso é Soretama, viu, gente? Que região do bairro Salvador, região ali da Baixada. Aí a polícia saiu para as ruas de Soretama desse final de semana. Olha o resultado. O próprio morador apontou, ó, nesse estabelecimento comercial aqui, está acontecendo a venda de arma, a venda de materiais ilícitos, não é? Como nós estamos mostrando aí. Tem gente armada. Esse tipo de informação chegou à polícia. Resultado, então, operação com apreensão de armas e munições em Soretama. É pouco? É. Eu acredito que seja muito pouco ainda. Mas o trabalho que a polícia conseguiu fazer, essa equipe aí, ó, foi um trabalho primoroso, onde já foi dada a resposta para a sociedade. A polícia não está de olhos fechados, não. E ainda a informação, daqui a pouco eu vou colocar um pedacinho de um áudio de Soretama, onde o morador fica desesperado dentro da casa dele, e os tiros, barulhos de tiros a todo momento. Gente, Soretama não pode entrar numa dessa, não, de jeito nenhum. Essa cidade tão querida que a gente gosta muito, né? Eu sou um ex-morador lá de Soretama, eu moro aqui na cidade de Linhares, mas eu não deixo de estar em Soretama. Todas as semanas eu vou em Soretama, porque eu gosto desse povo, é um povo querido. Não é? Que a gente tem um carinho muito grande aqui no programa Ronda da Cidade. Por isso que nós atendemos, diante também da responsabilidade do nosso jornalismo. Então, daqui a pouco, o delegado Fabrício Lucindo, ele vai falar acerca de Soretama, dessa visitinha que aconteceu a alguns estabelecimentos comerciais apontados por moradores como locais onde há armas, onde há munições. E tem gente andando aí à torto em Soretama com armas nas mãos, ostentando armas e munições e dando tiros. Isso não vai ficar assim. Ao longo dessa semana, a gente vai falar mais acerca de Soretama e essa situação toda. Agora eu vou falar sobre a atualização de notas falsas, aquele derramamento que eu falei na semana passada aqui no programa Ronda da Cidade. A polícia segue investigações. Ela ouviu o jovem de 18 anos, que inclusive, é morador de Soretama. O jovem é morador de Soretama e foi receber nos Correios de Linhares esta embalagem contendo notas falsas de R$20. Daqui a pouco nós vamos ouvir o delegado falando das investigações, a atualização dessas investigações, porque é um assunto que precisa ser combatido. É assim que nós começamos o programa de hoje, no rádio ou na TV, a notícia chega até você. Interaja conosco através das redes sociais, nós temos o nosso canal no YouTube, tá aqui, ó, youtube.com/Ronda na Rede.
nos acione através da nossa rede social, vá para lá, se inscreva no nosso canal, tá bom, gente? É para você, é para o seu parente mais longínquo. Entre em contato com ele e diga, é possível acompanhar tudo o que acontece em Linhares, em Soretama, em Rio Bananal, norte do estado, o estado do Espírito Santo. Então nos acione. Aliás, esse telefone de contato que aparece na sua tela é de WhatsApp. Mande para nós o seu WhatsApp, 99622-4547. Vamos falar sobre a violência em Soretama? Eu tenho um áudio aí, não é, produção? Tem um áudio mostrando o desespero de um morador que acabou vendo à luz do dia uma troca de tiros envolvendo rivais que tentam o controle do tráfico de drogas ali naquela região. Dá para ouvir? Dá para ouvir agora? Dá para ouvir? Então vamos lá, coloca aí, põe no ar. Tá só os... Aqui na minha rua, aqui, ó. Tá só os tiros. O rapaz passou ali com metralhadora na mão. Você ouviu agora aí? Ó. Olha isso aí, ó. Morador desesperado, não é? Nós colocamos só um pedacinho do áudio. Só um pedacinho do áudio para você ver que a coisa é séria. Aí depois desse tiroteio, coloca agora as cápsulas. Atenção, as cápsulas que foram deflagradas ali na região do bairro Salvador. Coloca lá para mim. Aí, ó. Essas cápsulas foram recolhidas depois de tiros que foram disparados. Tiros que foram disparados. Vamos lá. Teve operações. Imagem das operações, agora, em Soretama. Polícia saiu, nós mostramos o grupo de policiais aí agora há pouco. A polícia foi às ruas para encontrar esses caras que estão ostentando armas e munições em Soretama. Olha isso aí, ó. Esse bar também esteve na rota ali, né? Na rota onde a polícia passou. E olha o tanto de munições e armas que foram apreendidas em Soretama. Vamos colocar o delegado Fabrício Lucindo. Atenção, delegado Fabrício Lucindo falando sobre essas operações em Soretama. Põe na tela. Delegado, nos últimos dias a população tem sido amedrontada com muitos tiros que foram disparados no bairro Salvador, na região da Baixada, em Soretama. E investigações estão sendo feitas lá. Teve até operação nesse final de semana, eu queria que o senhor falasse sobre o resultado dessas operações. Nós fizemos uma grande operação em Soretama, focado em Soretama nesse último final de semana, com várias viaturas da Polícia Civil, fazendo abordagem de suspeito, fazendo um trabalho ostensivo de atenção a bares, restaurantes, locais onde possam existir criminosos e gente portando arma de fogo. E conseguimos apreender armas de fogo e vasta quantidade de munição em um desses locais onde nós fizemos o trabalho operacional. Como é que a polícia teve acesso a essas informações? A sociedade tem denunciado? Com certeza, o povo de Soretama ajuda muito a Polícia Civil, porque confia no trabalho da Polícia Civil. Várias denúncias anônimas chegam para a gente e a gente vai em cima daquelas denúncias anônimas para poder a gente apreender a arma e prender os criminosos. Doutor, o que está acontecendo ali? Tiros disparados, muitas armas e tal. O que está acontecendo ali? A polícia já consegue mapear? Confronto de rivais? O que está acontecendo? Nos parece que houve um desacerto entre os criminosos ali em Soretama, criminosos com envolvimento em tráfico de entorpecente. Então nós já fizemos o mapeamento da região e estamos empenhados para poder prender esses criminosos e apreender essas armas de fogo que estão sendo usadas para o crime. Muito bem. Ao longo da semana, eu vou trazer aqui outras informações de Soretama, porque não vai ficar nisso não, hein? Tem muito mais para acontecer aí em Soretama. Imagens da estrada que liga Aracruz a Ibiraçu, que ficou interditada depois de um temporal que derrubou árvores. Olha isso. Gente, que imagem, hein? Imagem da estrada que liga Aracruz a Ibiraçu interditada. Essa estrada já está liberada, não é isso, produção? Já está liberada, portanto, porque choveu bastante nessa região. Havia uma expectativa até dessa chuva chegar aqui no município de Linhares, mas isso não aconteceu. Mas em Aracruz sim, e em outras partes do estado do Espírito Santo. Eu estava lendo uma matéria de São Paulo. São Paulo choveu tanto que morreram mais de 21 pessoas. É um temporal de grande escala que aconteceu em várias partes do Brasil. Intervalo comercial. Daqui a pouco de volta com outras notícias. Eu vou atualizar o caso das notas falsas de real que continuam sendo derramadas aqui na nossa região. Eu volto já.
Olha, no começo da semana aqui também tem boas notícias e eu vou dizer para você, Rede Descontão. Os nossos amigos da Rede Descontão, um abraço para todos vocês. Aliás, essa é a farmácia que eu pratico. Quando eu estou em Linhares, eu só vou na Rede Descontão. Tem promoções, tem essas luvas de vinil, caixa com 100 unidades, tamanhos PMG, R$ 24,00. Agora tem mais, hein? Tem mais, não parou aí não. Atenção, senhores pais que precisam comprar fraldas descartáveis para o seu filho. A Baby Sec, galinha pintadinha, mega, todos os tamanhos, R$ 39,50 lá na Rede Descontão. A fralda Huggies Mega, todos os tamanhos também, R$ 39,50. Vale a pena aproveitar. Na subida para o mercado municipal, a minha farmácia, a sua farmácia. Vá lá e aproveite os preços. Gente, eu vou trazer agora uma imagem atualizada do Rio Doce. Nos últimos dias, nós todos ficamos aqui preocupados com relação à cheia do Rio Doce. Mas como é que está a situação hoje, hein? A situação é essa, ó. Voltamos ao normal. Tem gente pescando ali na margem. Tá tudo certo, tá tudo tranquilo, viu? O Rio Doce voltou, portanto, nos seus patamares normais. Veja aí, a régua de medição está mostrando isso. Agora, claro, lidar com os efeitos dessa grande cheia do Rio Doce. Muitas estradas já foram liberadas também. E na semana passada eu falei do Incapé. O Incapé teve um prejuízo muito grande lá, porque muitos projetos acabaram sendo perdidos lá no Incapé também, por causa da cheia do Rio Doce. Tomara que recuperem. Um giro de notícias agora. Luana Santos vem trazendo informações aqui no programa Ronda da Cidade. Põe na tela. Um incêndio de grandes proporções atingiu neste sábado o galpão de uma empresa de embalagens de papelão localizada na rodovia S-440, no distrito de Bebedouro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início às 4h30 da manhã e a ocorrência foi concluída às 5 da tarde. Ninguém ficou ferido. O proprietário da empresa solicitou perícia e o prazo mínimo para a confecção do laudo, que aponta a causa do incêndio, é de 40 dias. A empresa fez uma publicação em uma rede social e informou que somente a área de estoque da matéria-prima foi destruída. Um temporal com rajadas de vento, raios e chuva forte atingiu Aracruz na tarde deste domingo. Algumas ruas e estradas ficaram interditadas e postes de energia elétrica caíram, fazendo com que alguns lugares ficassem sem energia. O valão que atravessa o bairro de Fátima e outros bairros do município também transbordou. Rapaz, que imagem é essa? Põe de novo essa imagem. Eu mostrei uma da estrada que está liberada de Aracruz a Ibiraçu, não é isso? Aracruz a Ibiraçu. Agora essa eu não tinha visto ainda, não é? Árvores que foram caindo, né? Foram sendo arrancadas, e aí essa imagem forte, não é? Da hora do temporal, quando tudo acontece ali em Aracruz. Rapaz, que imagem! E a chuva realmente foi muito grande. Eu não tenho aqui a informação de quanto choveu em Aracruz, mas foi de fato uma chuva bem considerável, temporal, né? Temporal com vento, isso é sempre muito preocupante. Voltando aqui. Mesmo com o aumento de casos da Covid-19 no estado do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande garante o retorno das aulas no próximo dia 3. Eu tenho fala do governador confirmando isso? Vamos ouvir a Sua Excelência o governador Renato Casagrande aqui no Ronda. Põe no ar. Pois é, mesmo diante do aumento dos casos da Covid-19 aqui no Espírito Santo, o governador garante o retorno das aulas para o próximo dia 3 de fevereiro. Dia 3 a gente retorna com as nossas aulas, 100% presencial. As escolas já receberam no ano passado os recursos para serem aplicados esse ano. A gente comprou o álcool, a máscara, preparamos as escolas, tudo que era necessário para enfrentar o momento de pandemia. Estamos na 4ª onda da pandemia. A gente, na verdade, imaginava que fôssemos começar esse ano com a pandemia, né, numa infecção menor, mas a infecção está alta, então os cuidados todos necessários. O ambiente escolar, tomando todas as providências, é um ambiente seguro, né? Cada escola vai fazer a sua avaliação no decorrer desse mês de fevereiro. Caso ache algum foco de infecção,
a escola poderá por algum tempo suspender as aulas, mas nós esperamos que aquilo que nós repassamos às escolas, no ano passado nós já repassamos recurso suficiente para comprar todo o material de cumprimento do protocolo, que as escolas vão poder, a grande maioria delas, vão poder trabalhar e fazer as suas atividades sem maiores dificuldades. Bom, a gente vai ter o lançamento de algumas ações novas na área de linguagens, pensando no sucesso escolar dos alunos que estão em distorção idade série, a implementação do novo ensino médio, a busca ativa dos estudantes que abandonaram, que evadiram, também, mais uma vez, o programa de fortalecimento da aprendizagem que nós implementamos em 2021 e que agora em 2022, nessa circunstância, ainda se mostra um programa extremamente necessário. Então, a partir de uma avaliação desse programa, ampliá-lo para o conjunto das escolas da rede estadual que aderirem a esse programa para a gente tentar enfrentar as eventuais perdas de aprendizagem. Da mesma forma, a expansão do Centro Estadual de Idiomas, o pré-ENEM com mais polos, mais vagas. Então, são várias ações em diversas frentes, algumas ações ligadas diretamente ao enfrentamento das consequências que a pandemia nos trouxe, especialmente na questão da aprendizagem e na questão do abandono e da evasão. Mas existem outras medidas, outras ações, programas, projetos que a gente já tinha e aprimorou ou que a gente vai implementar pela primeira vez, que junto às ações diretamente ligadas à pandemia constituem o que a gente pretende fazer para esse ano, para tornar as escolas mais atrativas, para chegar a mais gente, para, enfim, melhorar as condições de aprendizagem e de permanência dos estudantes. Falando em governo do Estado, o governo do Estado suspendeu as cirurgias eletivas não essenciais por 14 dias. A portaria foi publicada neste domingo numa edição extra do Diário Oficial do Estado e determina a suspensão temporária de todas as cirurgias bobinas não essenciais que podem ser feitas num prazo de até 3 meses na rede pública estadual e contratualizada a contar de ontem. A exceção é para as cirurgias oftalmológicas eletivas. Já para a rede privada, as cirurgias deverão ser suspensas nas unidades que alcançarem 85% de ocupação hospitalar ou de UTI. As cirurgias de emergência, que devem ser feitas em até 1 hora, as de urgência em até 24 horas e as cirurgias de urgência eletiva, que devem ser feitas em até 2 semanas, continuarão sendo feitas, é recado que vem lá da governança do Estado. Daqui a pouco de volta com outras notícias no programa Ronda da Cidade. Volto já. Vamos abordar agora um problema gravíssimo que nós já trouxemos na semana que passou e seguem as investigações nesta semana. Essa nota, mostra a nota, atenção, essa nota que apareceu aí de R$100, essa nota é falsa, viu, gente? Conversei com um dono de bar em Sooretama nesse final de semana, e ele me disse o seguinte: eu recebi uma nota falsa aqui, só que o sujeito acabou se dando mal, porque ele detectou a nota falsa. Detectou. E aí a orientação dada é sempre de buscar o auxílio da polícia para evitar esse derrame de notas falsas que está acontecendo. E nada parou, nada parou. Nesta semana, de acordo com o delegado Fabrício Lucino, vão acontecer novas investidas contra o derramamento de notas falsas. Os depoimentos tomados são muito importantes. São 3 pessoas que estão presas, 2 em Rio Bananal e uma aqui no município de Linhares, que inclusive é morador de Sooretama. Aí seria levar as notas lá para Sooretama, ou se ia distribuir no comércio daqui. O delegado inclusive acredita que não há isso, né? Que ele poderia estar trocando essas notas falsas por verdadeiras no comércio de Linhares, de Sooretama, de qualquer lugar. Então todos precisam redobrar as atenções. Pois bem, o delegado Fabrício Lucino conversou mais uma vez conosco acerca das investigações. Vamos ouvir. O derrame de notas falsas de R$1 constatado em Linhares na última semana continua sendo investigado na 16ª Delegacia Regional. Depois da prisão do jovem de 18 anos, morador de Sooretama, no exato momento em que ele iria receber o dinheiro em uma encomenda vinda pelos Correios da cidade, as atenções estão redobradas
com a possibilidade de mais dinheiro falso estar sendo distribuído na região. O jovem preso disse que pagou pela encomenda de dinheiro falso. Bom, esse rapaz foi interrogado aqui na nossa delegacia, assim como outros dois que foram presos também em Rio Bananal. Já identificamos outras pessoas em Rio Bananal e aqui em Linhares também que participaram desse crime. Ele disse que recebeu as notas pelo correio, que foi através de uma publicação de internet, que ele acabou entrando em contato com esse sujeito, o que está distribuindo as notas, e ele comprou R$1.000 em notas falsas, pagando R$200 em notas verdadeiras. E iria distribuir no comércio local e trocar por notas boas, né? Então, só para a gente entender, ele comprou essas notas falsas depois de publicações que ele viu na internet, doutor? Isso, ele viu publicações na internet de criminosos que estão divulgando a venda de notas falsas pela internet, pelos sistemas, pelas redes sociais. Ele entrou em contato e acabou comprando esse valor em notas falsas. Ele comprou R$1.000. O de Rio Bananal comprou mais dinheiro. Nós tivemos uma estimativa que ele comprou R$3.000 em notas falsas e distribuiu pela cidade. Tem muitos comerciantes aí que podem ter deixado passar essas notas, acabou recebendo essas notas, doutor? É verdade, a gente já conseguiu localizar alguns comerciantes lá em Rio Bananal. Aqui em Linhares não deu tempo desse sujeito distribuir as notas, porque ele foi preso imediatamente quando recebeu. Mas lá em Rio Bananal, várias pessoas foram lesadas, vários comerciantes que foram lesados por conta dessas notas falsas. Mas a polícia suspeita que municípios, por exemplo, próximos daqui, como Soretama, tenham também notas falsas circulando. Essa investigação é de Rio Bananal e Linhares, mas Soretama, Jaguaré, próximos daqui... Com certeza, a gente acendeu o alerta, né, por conta dessa chegada de nossas notas falsas, e a gente vai ampliar essa investigação. Vamos passar essas informações à Polícia Federal também, porque a Polícia Federal é que tem atribuição para fiscalizar isso e para investigar isso. E se houver mais algum caso de notas falsas, a gente vai indiciar e prender esses autores. Doutor, esse crime não é um crime com pena leve não, né? Não, é um crime com pena pesada, é um crime de pena de 3 a 12 anos de cadeia, é um crime de pena pesada, e eu aconselho as pessoas a não tentarem cometer esse tipo de crime, porque a mão da justiça é pesada. Essas pessoas, o destino delas, elas já foram levadas para presídios, não é? Nós conseguimos prender 2 elementos em Rio Bananal e um aqui em Linhares. Aqui foi a Polícia Militar que prendeu. Eles foram interrogados e foram encaminhados para o Presídio Regional de Linhares, aguardando definição judicial, que nesse caso é a Justiça Federal que vai definir a vida deles. Depois do avançar das investigações, o delegado Fabrício Lucindo, que está cuidando desse caso, deu orientações para o comércio local, mas não apenas aqui da cidade de Linhares. Soretama, Rio Bananal, Aracruz, Jaguaré, cidades próximas daqui do município, também precisam redobrar as atenções em seus comércios para não receber notas falsas de real que estão circulando na região. Ficar muito atento com essas notas falsas. Se você tiver um contato com elas, você percebe que elas são falsas. O problema é que o criminoso chega no comércio, ele começa a distrair o proprietário da loja, o proprietário do comércio, conversando sobre outros assuntos, evitando que o comerciante examine a nota antes de fazer a troca. Então, muita gente levou prejuízo por conta disso, porque às vezes apressadamente, porque às vezes foi distraído no momento que o bandido foi até o comércio para trocar as notas falsas por notas verdadeiras. É isso, as investigações então seguem. Agora, brincadeira, o cara viu uma propaganda de alguém divulgando nas redes sociais que ele fraudava. Então, é o famoso crime do olho grande. Vamos colocar apelido nesse crime. É o crime do olho grande. O cara tentou ficar rico, receber dinheiro, receber vantagem através de notas falsas. Comprou por R$200 e aí recebeu muito mais que isso para tentar dar golpe nas pessoas. Esse é o grande detalhe. Daqui a pouco de volta com outras informações no programa Ronda da Cidade. Não saia daí, voltamos já.
Segundo informações divulgadas pelo secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, 47% dos internados em leitos de UTI e enfermaria fazem parte do percentual de adultos que ainda não tomaram vacinas no estado do Espírito Santo. Eu tenho essas informações, vamos saber. De acordo com informações divulgadas recentemente pelo secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, 47% dos internados em leitos de UTI e de enfermaria no Espírito Santo fazem parte do percentual de 3,5% de adultos que ainda não se vacinaram. Se considerarmos o percentual da população com menos de 60 anos, temos 75% da população com mais de 18 anos ocupando os leitos de internação de enfermaria e UTI. A pandemia não dá chance para uma opinião distinta, aquela que reconheça que as vacinas são seguras e eficazes e reduzem o risco de você evoluir a uma condição grave e a óbito. Vacine-se o quanto antes, porque as vacinas são seguras, eficazes, e elas vão reduzir o risco de internação em óbito em todos aqueles que se vacinarem com o esquema completo. Capixabas que se recusam a tomar a vacina têm pressionado o sistema de saúde, ocupando quase metade das vagas em hospitais. Até o momento, mais de 323 mil capixabas estão com o esquema vacinal atrasado. 39 mil somente em Vila Velha. De acordo com a secretária de Saúde de Vila Velha, boa parte desta população são adolescentes. Nós temos ainda quase 40 mil pessoas que precisam vir se vacinar. O recorte do público que a gente faz em maior quantidade que ainda não se vacinou foi o público adolescente. Ela falou ainda sobre os impactos que esse público parcialmente vacinado podem causar no enfrentamento à pandemia. Quem não se vacina pode virar óbito, pode ter a forma mais grave da doença. O município pode ter restrições aí de circulação de pessoas, isso nos impede que a gente viva um novo normal, né? Que a gente circule nos lugares de maior quantidade de pessoas com mais tranquilidade. Esses são os impactos da pandemia. Número de óbitos é o que vai mais impactar se você não fizer seu esquema vacinal. Diante disso, a secretária fez um apelo para que essas pessoas possam aderir à imunização. Essa semana a gente já retoma a vacina nos bairros que nós estamos itinerando, indo até as pessoas, porque essa também é uma forma de buscar as pessoas e de ofertar a ela, do lado da casa dela, a vacina. Então, assim, todas as facilidades estão sendo ofertadas pelo município para que a pessoa possa completar o esquema vacinal dela. Então, a gente faz um apelo aos pais, aos adolescentes, que venham se vacinar, cumpra os protocolos sanitários, venha fazer sua primeira dose, completar o esquema com a segunda, fazer sua dose de reforço. No Centro Integrado, lá na Praia de Itapuã, nós temos lá a tenda funcionando por livre demanda, então as pessoas não precisam se agendar. Vai lá, faça a sua vacina, a equipe está lá à sua disposição. Muito bem. Eu quero finalizar o programa Ronda da Cidade dizendo o seguinte: aqui na cidade de Linhares, de acordo com a entrevista que eu fiz na última sexta-feira, esse também é o quadro. Quem é que está pressionando hoje o sistema de saúde de Linhares? Exatamente aqueles que não tomaram a vacina, ou tomaram uma só, ou tomaram duas, ou não tomaram dose de reforço. Então, essas pessoas hoje é que estão pressionando o sistema. E esse é um cenário visto no Brasil inteiro. A verdade é essa, visto no Brasil inteiro. Eu quero fechar dizendo o seguinte: todos os postos de Linhares têm vacinas. Eu conheci pessoas que tomaram a primeira dose agora. Então, para não pressionar o sistema de saúde, todos têm que se vacinar. É isso que tem que ser dito. A vacinação segue hoje, assim como amanhã, e vai seguir aqui no município de Linhares. O programa Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até lá. Tchau, tchau.